rapidamente todas as pessoas, tá? Existe uma falsa interpretação quando nós vemos na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Então fala assim, não, então Deus não faz acepção de pessoas, então todos serão salvos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não, esse versículo ele está se referindo justamente a como Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas no tocante à nacionalidade. E também outras questões que nós vamos ver aqui, tá? Vamos ver primeiro no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Um pouquinho difícil sem óculos, eu tenho que chegar mais perto aqui para enxergar. Aqui, ó. Pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele se chegarás, pelo seu nome jurarás. Tá? Então o que nós podemos observar aqui? Que esse Deus não faz acepção de pessoas, está vinculado ao estrangeiro. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas que não são, pelo fato da pessoa ser gentil. Aquele que temer a Deus e se submeter a Ele, Deus vai aceitar, sendo Ele de qualquer nação. Está dando para entender? É nesse sentido que está falando, todo tipo de homem, todo tipo de pessoa, tá? Então Deus, Ele não vai rejeitar alguém apenas pelo fato de ele não ser da linhagem de Israel, tá? Isso fica mais claro com Pedro, lá em Atos 10, quando Pedro diz a Cornélio, né, o primeiro gentil convertido à fé cristã, é Atos dos Apóstolos 10, verso 34. Atos dos Apóstolos 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora veja o verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Tá? Então nós vemos que a questão de Deus não fazer acepção de pessoas, não é que Deus vai aceitar todas as pessoas do mundo, é que Deus não vai fazer acepção de pessoas por causa da origem dessa pessoa, tá? Lá em Apocalipse fala que os salvos eram de todas as tribos, raças, povos e nações, né? Tá? Pedro, a exemplo de Moisés em Deuteronômio, né? Ele afirma que Deus não faz acepção de pessoas no tocante ao indivíduo, ser judeu ou gentil. Ou seja, Deus aceita pessoas de todas as nações, sem acepção. Mas o ensino não é que Deus aceita todas as pessoas do mundo. Tá? Aqui em Atos 10, a partir do verso 9, Pedro tem a visão. Os irmãos já viram essa passagem, né? Pedro tem a visão, vamos lá. No dia seguinte, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Lembrando que Pedro era apóstolo também, né? Que nem nós vimos na aula passada que Paulo ele teve uma profecia, ele recebeu uma profecia a respeito de Timóteo, né? Uma visão de Timóteo. Então ele teve um êxtase. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol,
o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não o consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então está dizendo aqui, aquilo que Deus purificou, não considere comum, tá? Essa representatividade aqui é importante, porque logo em seguida veio os emissários de Cornélio, que foi o primeiro gentil convertido. E assim que ele teve essa visão, que ele estava lá em cima, tipo uma laje, ele estava com fome. Ele estava com fome esperando ficar pronta a janta. Aí ele tem essa visão, né? Mata e come. Não, Senhor. E Deus fala, jamais comia animal impuro. E Deus fala, você vê como Deus usa, né? Os detalhes, né? No momento que ele está com fome, esperando a janta, Deus coloca ali a visão dos animais e fala: não, nunca comi algo imundo. E a voz fala para ele: não consideres comum o que Deus purificou. Veja que Deus preparou ele. Logo em seguida, se você continuar aqui na narrativa, esses emissários vão bater na porta e ele vai até a casa de Cornélio. Chega lá, ele prega o evangelho para eles e batiza a casa toda, né? Toda a família de Cornélio é batizada ali. Então o que acontece? E ele fala no verso 34 e 35 que nós já lemos aqui, né? Certo que Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação, onde alguém lhe fizer o que é bom, lhe será aceitável, tá? Então, um outro detalhe aqui é que Deus também, Ele não faz acepção de pessoas por causa de classe social. Se você quiser ver aqui na carta de Tiago, capítulo 2, vamos ver aqui, Tiago capítulo 2, versos de 1 a 13, vamos ver aqui rapidamente. Meus irmãos, não tenhais a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com traços de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os traços de luxo, e disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perverso pensamento? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome do Senhor que vos foi invocado? O bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Está citando, né, os mandamentos. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós vemos Moisés no Antigo Testamento falando que Deus não faz acepção de pessoas,
com relação ao estrangeiro. Pedro, falando no Novo Testamento que Deus não faz acepção de pessoas, também com relação a se é judeu ou gentil, qualquer nação, né? Tiago aqui, ele vem falar que Deus não faz acepção de pessoas com relação à classe social, uma pessoa ser rica ou pobre, né? E lá em Efésios, capítulo 6, verso 9, Paulo vai falar que Deus não faz acepção de pessoas no tocante a servos e escravos, ou servos e patrões e funcionários, vamos dizer assim, né? Aqui seria servos e escravos. 6:9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para Ele não há acepção de pessoas. Tá? Então o que nós estamos entendendo aqui? Que quando fala que Deus quer que todos se salvem, não é um modelo ideal. Deus quer dizer que Deus não tem prazer na morte bonita, mas está se referindo que Deus não vai fazer acepção de pessoas tocante a todos os tipos de homens. Tá? Agora, nós não podemos pegar esse versículo e dizer que Deus não vai rejeitar ninguém, porque isso não é verdade. Nós não podemos fazer doutrina de versículos isolados. Para ser uma doutrina, como nós já falamos várias vezes, tem que ter contextualidade, fundamentação bíblica, tá? E a doutrina da rejeição, essa sim tem fundamento bíblico, não a do universalismo, tá? Vamos ver aqui, Salmo 5, versos 5 e 6. Salmo 5, verso 5 e verso 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Então, esse aborrecer e abominar, se você pegar o dicionário, são sinônimos de odiar mesmo. Então Deus rejeita de fato pessoas que deliberadamente agem dessa maneira. Então, da mesma forma que Deus não faz acepção de pessoas, seja a pessoa de qualquer nação, aquilo que lhe fizer o bem, fizer o justo, será aceitado para Deus. Da mesma forma, Deus rejeita. Está dando para entender, né, irmãos? Porque eu estou detalhando bem isso, porque esse versículo é maçantemente usado. E pessoas dizem até que não é Deus que elege por causa desse versículo. E outros dizem que todos serão salvos por causa desse versículo, né? Mas nós não podemos fazer versículos isolados, fazer doutrina de versículos isolados. Aqui nós achamos uma oposição a essas doutrinas. Você vê que é conflitante. Nesse caso aqui do Salmo 5, versículo 6, diz que Deus rejeita essas pessoas, Deus abomina essas pessoas. As pessoas que fazem isso deliberadamente. Tá? E em Provérbios, capítulo 28, verso 9, vai dizer aqui que nem a oração dessa pessoa Deus ouve. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até a oração dessa pessoa é abominável. Né? Então, quando nós vemos ali aquela passagem, nós podemos ver quando alguém comentar alguma coisa sobre isso, falou assim, não porque que está dizendo aí que Deus não vai fazer acepção de pessoas, né? Todo tipo de homem, ou seja, qualquer nacionalidade, qualquer classe social, se ele é patrão, se ele é funcionário, em qualquer segmento, em qualquer ramo, tá? Deus não vai fazer a acepção dele por causa dessas coisas. Agora, os que fazem o mal, os homens maus, os ímpios, esses Deus rejeita. É a doutrina da rejeição.